Olá, pessoal. Meu nome é Caroline, professora da disciplina de Projeto Técnico Científico Interdisciplinar, e a aula de hoje é sobre pesquisas qualitativas e quantitativas. Bom, o objetivo de aprendizagem é conhecer as abordagens qualitativa e quantitativa, né, das pesquisas e as suas características. Bom, agora eu vou falar um pouquinho então sobre a pesquisa qualitativa. Bom, em relação à definição da pesquisa qualitativa, né, a abordagem qualitativa surgiu na antropologia, vindo depois a se desenvolver na sociologia, na filosofia e na psicologia, uma vez que os pesquisadores não conseguiam explicar, pelo método quantitativo, o modo de viver das pessoas. Então, determinados problemas de pesquisa não podiam ser respondidos quantitativamente, quando existia a intenção de se buscar significados e interpretá-los a partir de um contexto próprio, um contexto natural. Tá? Bom, o método qualitativo, né, esse tipo de pesquisa, se preocupa com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, tá? O pesquisador qualitativo estuda o fato em um cenário natural, a partir da observação de situações reais e cotidianas. E hoje, né, uma pesquisa qualitativa é desenvolvida em diversas áreas, pois uma das funções é buscar novas compreensões a partir da experiência de quem vive a situação a ser estudada. Tá? E a partir da formulação da pergunta do estudo e das hipóteses, já existe aí uma clareza para escolher o método de pesquisa. Tá? Os métodos qualitativos são apropriados quando o fenômeno em estudo é complexo, de natureza social e não tende à quantificação. Bom, esse quadro é um exemplo de pergunta de pesquisa e abordagem metodológica que é pertinente, tá? Então, um exemplo, né? A pergunta do estudo: quais os sentimentos dos pacientes adultos em tratamento radioterápico em relação aos cuidados médicos, tá? E a determinação do método é um estudo qualitativo, no qual busca delinear as percepções dos pacientes adultos em relação aos cuidados médicos recebidos numa situação específica de tratamento radioterápico, considerando aí as características existenciais do grupo investigado. Tá? Bom, então, quais são as características de uma pesquisa qualitativa? Então, a principal característica da abordagem qualitativa é a imersão do pesquisador no contexto e a perspectiva interpretativa de condução da pesquisa. Tá? Os dados qualitativos descrevem detalhadamente fenômenos, comportamentos, citações diretas de pessoas sobre suas vivências, né, no caso de uma pesquisa de campo, trechos de documentos, registros, correspondências, né, são descritos, gravações ou transcrições de entrevistas e discursos, dados com maior riqueza de detalhes e profundidade, né, quando você precisa obter esses tipos de dados, os dados qualitativos auxiliam, né, nessa riqueza de detalhes. E os dados qualitativos mostram, apresentam e buscam as interações entre indivíduos, grupos e organizações. Uma pesquisa qualitativa geralmente é usada quando o entendimento do contexto social e cultural é um elemento importante para a pesquisa. Nos métodos qualitativos, é fundamental aprender a observar, registrar e analisar as interações reais entre pessoas e sistemas. Tá?
Os métodos mais utilizados, né, de pesquisa qualitativa é a observação, não participante, a observação participante, a entrevista individual, semi ou não estruturada, grupo focal e análise documental, entre outros. Bom, as etapas que são essenciais para a construção de um estudo de natureza qualitativa são, né? Inicialmente precisa se escolher um assunto ou um problema. Então, o pesquisador formula questões de pesquisa e perguntas norteadoras. Aí, a partir da natureza da pesquisa qualitativa, o pesquisador estabelece a referência teórico-metodológica a ser empregada. Então, para realizar uma pesquisa qualitativa, o pesquisador deve escolher as referências teóricas ou conceituais que vão ajudá-lo a perceber, a interpretar e compreender o fenômeno e auxiliar no desenho da pesquisa, tá? Existem várias teorias, métodos de pesquisa que trazem uma sequência de etapas operacionais fundamentada em instrumentos testados e em postulados teóricos que são cientificamente validados, que fundamentam, alicerçam cientificamente o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa, tá? Bom, e o pesquisador vai selecionar qual o postulado da teoria, o método empregado para que atenda ao objetivo da pesquisa, né? Bom, a seguir, o pesquisador define a população a ser estudada ou o objeto de estudo, bem como a maneira como vai obter os seus dados, se é por entrevista, questionário, observação, análise de documentos, né? Não se determina o tamanho da amostra antes do começo do estudo, porque se busca a representatividade do grupo, né? Tendo sempre em mente o esclarecimento do assunto, tá? E aí, quando a repetição das informações que estão sendo compartilhadas com o pesquisador, né? Ou seja, quando o pesquisador está coletando aí os seus dados, isso significa, né, indica que o esgotamento ou a saturação dos dados. E nessa circunstância pode-se interromper a coleta de dados, né, quando há, então, a saturação dos dados, né, ou a repetição das informações. Tá? Bom, outra etapa é que os dados obtidos podem ser expostos e analisados conjuntamente. Tá? Não há finalização nos moldes de uma conclusão propriamente dita, então as considerações finais aí precisam incluir, né, depois os conceitos básicos atingidos pelo pesquisador e as suas percepções sobre o processo transcorrido. Isso quando for escrever as considerações finais do trabalho, né? Bom, e ainda um pouquinho em relação à definição do referencial teórico-metodológico, eu vou dar um exemplo de um postulado de teoria e método empregado de desenho de estudo qualitativo, tá? Então, eu vou dar um exemplo da análise de conteúdo de Bardan, tá? E as características principais, aí, né, no caso, a análise de conteúdo trabalha as palavras, as suas significações, procurando conhecer o que está por trás das palavras analisadas. É uma busca de outras realidades através das mensagens, né? Então, por exemplo, quando está se procurando identificar e analisar a percepção, os sentimentos de acadêmicos de enfermagem, relativos à sua formação como pessoa profissional, né? No âmbito da enfermagem, aí colhe-se os relatos desses alunos e no projeto de pesquisa precisa ser descrito que eles serão submetidos à análise de conteúdo, ok? Então, esse é um exemplo e é preciso aprofundar o estudo sobre análise de conteúdo de Bardan e para identificar se é essa mesma teoria que pode ser empregada ou se será alguma outra teoria para análise dos dados, tá?
Bom, e inclusive é importante sabermos, né, como trabalhar os conteúdos das respostas obtidas com a coleta dos dados, né? A entrevista é um método bastante utilizado para a coleta de dados na pesquisa qualitativa, sendo que a coleta e a análise dos dados ocorrem simultaneamente, né? Isso favorece a possibilidade de modificação ou inclusão de novas perguntas nas entrevistas posteriores. Tá? E aí, após a coleta dos dados, o pesquisador transcreve as entrevistas para poder analisá-las, né? Podendo retornar para solicitar esclarecimentos de transcrições escritas ou gravadas, né? E, bom, e aí tendo todo esse material em mãos, né, o pesquisador inicia a análise sistemática, organizada dos dados, sem perder o foco da sua investigação, isto é, a pergunta do estudo, tá? Bom, então agora nós vamos estudar a pesquisa quantitativa. Bom, em relação às pesquisas quantitativas, elas apresentam os dados obtidos de maneira imparcial, ou seja, por meio, geralmente, da estatística descritiva, tá? Inicialmente, a caracterização da amostra, então, a proporção entre os sexos, ou seja, quantos indivíduos são do sexo masculino, quantos são femininos, a idade média, o nível de renda e outras caracterizações aí ou evidências de perfis. Após os resultados de cada uma das hipóteses testadas, são obtidos por meio de uma inferência estatística. Tá? Bom, e é realizada a tabulação dos dados, que é a disposição dos dados em tabelas. Tá? Isso permite sintetizar os dados de observação, compreendendo e interpretando mais rapidamente. Tá? É possível realizar a tabulação manual, em que envolve um pequeno número de casos, despendendo menos tempo. Existe também a tabulação mecânica, que também é utilizada e diminui as margens de erros, né, indicada para estudos mais amplos, com um tamanho de amostra maior. Bom, um exemplo aí de estudo quantitativo, né? Nós temos uma pergunta de estudo como qual a frequência e a intensidade das manifestações sintomáticas dos pacientes que estão sob tratamento radioterápico em região da cabeça e pescoço, tá? Nós temos essa pergunta. E o método, né? Como que a gente explica a questão da determinação aí do método? Não é um estudo quantitativo, no qual se busca identificar os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes em tratamento quimioterápico na região da cabeça e pescoço, quantificando numericamente as manifestações e graduando-as por meio da utilização de uma escala objetiva. Tá? Bom, essas foram as referências utilizadas para a aula. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima!